Oi, pessoal! Semana passada saiu o edital da Codevasf de 13 de maio, foi publicado no Diário Oficial da União. E hoje, dia 20 de maio, começam as inscrições para esse concurso e elas vão inclusive até o dia 10 de junho. Então, se você está querendo se inscrever, já se inscreva logo, não deixe para a última hora. As provas serão dia 4 de agosto. A gente tem então um pouco mais de 2 meses para se preparar. A gente já percebeu do edital que ele veio muito parecido com o último edital de 2021. Então a gente já tem uma base bem forte de como será a prova. Se pegar a prova de 2021, provavelmente vai ser parecida com essa prova de agora. O conteúdo programático está praticamente o mesmo, é quase um Ctrl+C, Ctrl+V. E Sim. o número de vagas também está mais ou menos na mesma proporção, né? Foram 91 vagas no último edital, distribuída entre as especialidades e as superintendências e a sede. E nesse edital são 61 vagas. Isso. Apesar de não ter algumas especialidades, como por exemplo direito, mas a preocupação das pessoas é que é pouca vaga e está até um pouco menos de vaga que de 2021. Só que a gente analisando, a gente percebe que são 61 vagas agora nesse. Mas fazendo uma correlação com o edital passado, com o concurso passado, na época no edital tinha 91 vagas e foram nomeados 534 pessoas. Foram convocados 820, né? 286 desistiram e realmente nomeados foram 534. Ou seja... E assim, e o que a gente pode tirar disso? Naquela época, a Codevasf tinha apenas 8 superintendências. De lá para cá, a Codevasf cresceu mais. Hoje a gente tem 16 superintendências, é uma empresa muito maior, que demanda muito mais pessoas para trabalhar. E a gente já percebe essa defasagem hoje. Hoje a gente já percebe que precisa de gente. Então, assim, se lá tinha 91 vagas e chamaram quase em torno de 6 vezes mais, eu imagino que a proporção de pessoas que serão chamadas com esse novo edital vai ser similar a isso, e eu diria até mais que no último concurso. Então, assim, para não se apegar naquela vaga, que é uma vaga por especialidade, uma vaga por superintendência, provavelmente serão chamados muito mais do que está ali como vagas. E também não se apegar à questão da localidade, porque no edital nós percebemos que só distribuíram vagas, acho que é só até a 12ª superintendência. Ficaram 4 superintendências sem vagas previstas, mas eu creio que há uma demanda também, tanto para a área técnica, tanto para a área administrativa nessas novas superintendências. Além de alguns outros escritórios que provavelmente também vão precisar de gente. Pode ser que a Codevasf aumente até mais, cresça mais. Sim. E assim, a gente percebe que a Codevasf é uma empresa muito flexível e, como uma empresa pública federal ou uma instituição federal, existe a possibilidade dessa mudança. Então, às vezes você passou numa localidade, possa ser que você fique durante um tempo lá, mas existe a possibilidade. Muitos que entraram com a gente vê sempre pessoas que estão acontecem remoção interna, então... Uma possibilidade de manejamento, né? Tanto de transferência quanto de permuta, tá sempre acontecendo. Eu mesma já mudei da sede, já estou em Goiânia, em Goiás, né? Que é a 9ª superintendência. Então não acho que a localidade tem que ser um empecilho para você escolher fazer ou não fazer a prova. Se tiver uma superintendência que é do seu agrado, que não esteja nas vagas, futuramente é possível que você consiga ser removido para lá. Inclusive eu não aconselho você escolher fazer por uma superintendência que está ofertando mais vagas. Pode escolher a que você quer ir, a que você próximo da sua cidade, ou a que você tem mais afinidade num local próximo de aeroporto, não sei. Uhum. Né? Não fixe no número de vagas, não se apegue a isso. Eu também, particularmente, eu não gosto muito de tentar adivinhar onde a concorrência vai ser menor. Eu prefiro escolher onde eu quero estar mesmo, e até porque isso varia demais. Às vezes, onde todo mundo achou que a concorrência ia ser baixa, depois é uma das mais concorridas. Então, o palpite nosso, acho que é escolher exatamente o melhor para você. Outra questão é quanto ao número de classificados, né? O edital não limitou ao número de classificados, o que ele especificou lá foi o número de redações que serão corrigidas e as notas mínimas a serem atingidas. Serão 50 questões, né, de conhecimentos básicos, 70 de conhecimentos específicos e uma discursiva valendo 30 pontos, ou seja, 150 pontos.
E as notas mínimas para os conhecimentos básicos é 10 pontos, para os conhecimentos específicos 21 pontos e para a discursiva 15 pontos, ou seja, metade do valor da nota da específica. Lembrando que é o método CESP, que é uma errada anula uma certa. Certo e errado, né? Pessoal, pelo amor de Deus, não vamos se preocupar com a discursiva, porque tem que tirar metade da discursiva, e eu lembro que do último concurso, o que caiu foi, e vai ser agora dessa forma também, é um tema específico, do conhecimentos específicos. Então, o conteúdo que caiu no último concurso foi sobre licitações e concessões. Era questões muito específicas da lei, então você tinha que saber exatamente o que estava perguntando. E era aquilo, ou você sabia ou você não sabia, diferente de uma redação que você consegue ali, se você sabe escrever bem, sabe fazer uma dissertação, introdução, desenvolvimento e conclusão. A CESP não é dessa forma, a CESP é você saber responder a questão. São 3 questões que a escola geralmente... colocaram as questões lá, né, e deixou um espaço de 30 linhas para você discorrer respondendo essas questões. E a CESP, ela corrige como? Ela quer saber se você respondeu, não interessa se você colocou em um método de início, meio e fim, não é assim. Se você responder as questões, você manda bem. E eu lembro que na época muita gente não soube responder, então tinha o que fazer e acabar não tirando nem o mínimo, que é os 15 dos 30. Então é isso. Se vocês se interessarem por fazer essa prova, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo um link com uma planilha que tem o edital verticalizado. Então vocês podem olhar lá, já estão todos os tópicos organizadinhos, só ir marcando o que vocês já fizeram, já está certinho lá para vocês. Falando agora um pouco sobre a Codevasf mesmo, que é sigla para Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf não é uma empresa assim tão popular, não tão conhecida. Quando eu fiz o concurso mesmo, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar dessa empresa, mas ela tem uma área de atuação muito grande, muito importante. Inclusive, ela é norteada pelos objetivos da Constituição, que é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, ela tem essa área de atuação muito importante para o país, né? É uma empresa pública de capital social totalmente pertencente à União e que não tem fins lucrativos, apenas fins sociais. A missão da empresa é levar o desenvolvimento regional e sustentável de forma integrada, com fim, como a Bárbara colocou, para reduzir as desigualdades sociais e regionais. São regiões onde não tem tanto subsídio do Estado e do município, onde são escassos os recursos, então a União entra para ajudar a levar o desenvolvimento dessas regiões. Inclusive, ela se baseia em alguns índices assim, levantados pelo IBGE, outros institutos de pesquisa e estatística, como o IDH municipal, para selecionar as regiões onde serão feitas essas intervenções. Isso, então a Codevasf, ela avalia as potencialidades da região e leva a infraestrutura necessária para atingir essas potencialidades e desenvolver a região. Ela possui algumas frentes mais específicas, que uma delas é agricultura irrigada, onde ocorre o desenvolvimento de perímetros de irrigação, concessões de áreas com toda a infraestrutura já para irrigação, além do conhecimento, muitas vezes, além de entregar os kits de irrigação, levar a água até certas regiões com a infraestrutura para irrigação, também levar o conhecimento, o ensino de como fazer toda a produção agrícola ali na região. Associada a isso também tem a questão da segurança hídrica, que é a manutenção de canais também, manutenção de barragens. Aumentar a oferta hídrica da água nas regiões onde tem escassez e precisa de mais água para desenvolver algumas atividades, e tem uma potencialidade de irrigação, de desenvolvimento também. É percebido que tais regiões têm um potencial muito grande, então a gente faz essa revitalização de bacias para que tenha mais oferta d'água nas regiões, e de maneira a ter mais abastecimento humano e desenvolvimento de atividades econômicas. E outra frente de serviço também bem importante da Codevasf é a estruturação de atividades produtivas de acordo com cada região. Como, por exemplo, a aquisição e a doação
de maquinários agrícolas, de maquinário de costura, também o desenvolvimento de apicultura, aquicultura. Ela não só leva os equipamentos necessários para desenvolvimento dessas produções, né, locais, mas também leva conhecimento, dá cursos para a população local, para os interessados. E por fim, uma outra atividade da Codevasf, eu acredito que seja mais atual, é na estruturação de cidades, seja pelo desenvolvimento do sistema viário, como de drenagem urbana, desenvolvimento de infraestrutura na logística e mobilidade urbana. Então a gente atua muito com pavimentação e pontes. Agora também a gente está fazendo um projeto de aeroporto, de pequeno aeroporto, e acredito que vai chegar mais essa demanda para a gente, de pequenos aeroportos em regiões e locais não tão acessíveis, menores, para logística local e regional. Um exemplo disso que o Jean está falando é um projeto importante que está sendo desenvolvido ali no município de Santana, no Amapá, que é uma região ali da Orla de Santana mesmo. Vai ser feita uma contenção para revitalizar a região da Orla, uma região comercial que está tendo ali um centro comercial. Eles vão reformar algumas edificações, desenvolver a infraestrutura viária do local. Então a Codevasf, em relação a essa área de engenharia, ela atua em várias frentes, é muito abrangente. Como o objetivo da empresa é o desenvolvimento, há várias possibilidades de atuação assim, na área de engenharia. É uma empresa que eu acredito que não tenha outra em nível federal que tenha uma gama de especialidade e de frente de atuação tão grande que nem igual a Codevasf. E eu vejo isso até como um ponto positivo para quem é engenheiro e para quem gosta de trabalhar com engenharia, principalmente na parte de execução. Então a empresa está se expandindo cada vez mais, está expandindo as suas atividades e sempre nesse rol, né, de desenvolvimento regional. Então, a sede em Brasília, ela se organiza em 6 áreas, as quais têm um rebatimento na superintendência. E essas áreas são a AG, que é a área de governança e sustentabilidade, a AA, área de administração e tecnologia, a AE, área de estratégia e finanças, A AD, que é a área de desenvolvimento integrado e infraestrutura, que é a nossa área que a gente trabalha hoje, a R, que é a área de revitalização e sustentabilidade socioeconômica, e a I, que é a área de gestão de empreendimentos de irrigação. Então, a Codevasf, particularmente, executa muitas obras por meio de parcerias e convênios, principalmente pelo processo licitatório, usando a 13.303, que é a lei de licitações das empresas públicas. Todos os serviços, tanto de projeto, de execução, de estudo de viabilidade técnico-econômica, é tudo feito por processo licitatório. Ou seja, a função do engenheiro na Codevasf, ele fica muito predominantemente na fiscalização. Tanto, como a Bárbara disse, tanto dos estudos quanto da execução, nós somos fiscais desses contratos. A Codevasf ela não executa diretamente esse serviço. Isso. Agora a gente vai falar da parte boa, que é a parte de remuneração e benefícios. Apesar de o edital estar trazendo o salário inicial de R$ 9.065, para os engenheiros há um complemento que é para atingir o piso salarial do engenheiro. Porém, tem uma questão de que em 2022 esse piso foi congelado por uma decisão do STF, né? Uma DPF do STF que congelou o piso. Na verdade ele congelou porque a Codevasf costumava reajustar o salário dos engenheiros de acordo com o salário mínimo. Então o STF tomou essa decisão de congelar o piso do engenheiro em 10.302, que era o vigente de 2022, e então... Que é referente a 8 salários e meio Isso. do salário mínimo. Referente a 8 salários e meio do salário mínimo. E então quem entrar agora na Codevasf vai receber o salário lá do edital mais um complemento até atingir esse 10.302. Acontece que quem estava já trabalhando na Codevasf em 2022 sofreu um reajuste do salário devido aos ACTs, tanto de 2022 quanto de 2023. E o de 2024 está sendo negociado agora.
Então, para quem entrou antes de 2022, o salário base já está 11.430 aproximadamente, devido a esses ajustes do ACT. Inclusive, isso é uma questão polêmica que está tendo na Codevasf, porque quem entrou nesse ano, entrou anteriormente, teve esse reajuste dos ACTs e o pessoal que está entrando agora está entrando com um salário de 10.300. Então está tendo uma divergência, né, de salários da mesma classe. Mesmo estando na mesma progressão de carreira ainda, a gente vai falar ainda, a progressão de carreira ela varia do S1 ao S28. Ao S28 você chega no fim da carreira e o S1 é quando você entra. Nós conseguimos progredir 2 casas por ano, então em 14 anos é possível chegar no topo da carreira. Então assim, mesmo sendo engenheiro do mesmo concurso, do mesmo cargo, com as mesmas funções, com as mesmas atribuições e na mesma letra que a gente fala, S1 ou S2, quem está entrando agora está com um salário divergente com quem estava em 2022, porque o de 2022, o entendimento da Codevasf foi que ganhava o ACT em cima desse piso nosso. E depois que entrou depois, não entrou com esse reajuste do ACT. E virou uma polêmica, uma divergência que não faz sentido algum e muito provavelmente isso será corrigido. Estão brigando tanto administrativamente quanto na justiça. E todo mundo vai ter direito a esse retroativo. Provavelmente todo mundo vai ganhar os 11.400 e retroativo, que é o que foi entendido lá atrás para quem estava na época, o meu caso, por exemplo, e foi a decisão do jurídico na época. Uhum. Aproveitando que ele estava falando agora do plano de carreira, né, dos níveis, o salário inicial atualmente está em 9.065 e o relativo ao nível 28, S28, é 21.500. Além disso, como a Codevasf é uma empresa pública, a forma que a gente consegue benefícios é através de acordo coletivo de trabalho. E todo ano, em regra, existe esse acordo coletivo de trabalho. Começa em maio e começa as negociações do sindicato com a empresa para conseguir algum reajuste. Todo ano, então, a gente tem essa briga para conseguir alguma coisa, algum benefício. Então, hoje, no valor de hoje, sem considerar que o ACT que está acontecendo agora, que vai valer a partir de maio também, quando a gente chegar numa conclusão, mas o valor de hoje é 11.443, quem estava lá na época com reajuste. E provavelmente, como todo mundo está nas mesmas atribuições, todo mundo está fazendo a mesma função, eu acredito que juridicamente uma hora isso vai se resolver e todo mundo vai ganhar esse salário básico. Inclusive com direito ao retroativo, né? E além dos reajustes e dessa progressão de níveis, né, que se dá por tempo e por mérito, a Codevasf também tem as funções gratificadas e as funções de confiança. As funções gratificadas são funções, por exemplo, para fiscais, são funções de fiscalização, tem alguns níveis, alguns valores diferentes para essas funções. Também tem função para especialista, quem é especialista em alguma área ou outra, se destaca mais em alguma função ali. E funções também de consultor. Esses são alguns exemplos. E além dessas funções de gratificação, também tem as funções de confiança, que são as funções de chefia, de gerência, de assessoria. E, inclusive, pessoas do nosso concurso estão ocupando várias dessas funções, tanto as gratificadas quanto as de confiança. A Codevasf, ela, de certa forma, tem bastante oportunidade para quem tem interesse em ir para a área de gestão ou adquirir alguma função. E os valores dessas funções é significativo em relação à nossa remuneração. Você pode dar um exemplo? Um exemplo é que a função de gerente mesmo é um valor de 19.800, ou então o valor do seu salário mais 40% desse valor, o que for maior. Isso. Mas é claro, isso é uma função temporária, né? A gente não considera isso como... Não dá para considerar esse valor. É um valor que você vai ter enquanto você está exercendo tal função, mas em qualquer momento pode também acabar. Você pode deixar de exercer essa função, né? Além da remuneração, nós temos como benefício também o valor do auxílio alimentação e refeição, que pode ser distribuído entre os dois, no valor de R$ 1.269. A gente recebe em vale, num cartão, não é o dinheiro
em espécie, é um cartão que a gente tem esse crédito, e há um desconto também no nosso salário de 2,5% desse valor. Então a gente recebe esse 1.269 em cartão, só que na nossa remuneração é descontado em torno de R$ 31. Outros benefícios financeiros da Codevasf é o plano de saúde, que tem o plano de saúde e odontológico, o auxílio creche, auxílio à mãe que tem criança, filho portador de deficiência. Também tem o Codeprev, que é uma previdência privada da Codevasf, que se você contribuir até 8%, a Codevasf ainda entra com o mesmo valor nessa previdência. É 8% sobre a sua remuneração, que soma tanto a remuneração básica mais algum cargo se você tiver. Isso. E também tem o FGTS, né? Que é um benefício ótimo para quem é contratado CLT. Que é 8% também da remuneração. Isso. E um outro benefício não financeiro excelente são os abonos. A Codevasf, esse abono ele é negociado todos os anos, mas atualmente o que está vigente é que a gente tem direito a 10 abonos anuais para resolver problemas particulares, questões particulares não interessam, você não precisa justificar, só tem que avisar com até 15 dias de antecedência e você pode tirar 5 por mês de março a setembro, certo? Acho que sim. E ainda tem um adicional de aniversário. Se o seu aniversário cair no dia de semana, você também tem direito a faltar no dia do seu aniversário. Lembrando que, no caso do abono, ele é uma decisão do presidente, da gestão da casa. Então, teve anos que a gente tinha... que o abono foi feito de forma diferente, atualmente é dessa forma. Outros benefícios estão sendo discutidos também no acordo de coletivo que está acontecendo agora. Ele se iniciou esse mês e provavelmente, como é de costume, ele prolonga até o fim do ano. No entanto, tudo que tiver de benefício acontece de forma retroativa, a partir valendo no dia 1º de maio. A gente, é claro, na hora de uma negociação a gente pede muita coisa, então a gente está discutindo tanto recuperação da inflação que foi perdida ao longo dos anos, em relação ao home office, que hoje só é implantado para o pessoal da TI. O pessoal de TI tem já regulamentado a questão do home office, isso talvez a médio prazo possa ser que se expanda para toda a empresa. É uma discussão mais de trabalho híbrido, eu acredito, né? Também, sim. E também de redução da carga horária para 30 horas semanais. Isso é outra coisa que está dentro do ACT, mas agora se isso vai acontecer a gente não sabe. Mas assim, tem várias outras pautas que a empresa está brigando para conseguir. Aumento também para quem tem mestrado, pós-graduação, doutorado. Hoje a gente não tem isso. O que acontece é que quem tem pós-graduação sobre uma letrinha, um número lá no plano de carreira. Automaticamente. Quem tem mestrado sobe 2 e quem tem doutorado sobe 3. Só que assim, o teto é o mesmo, é o S28 que a gente já comentou. Só vai chegar lá um pouquinho mais rápido, né? Vai avançar 2 casas ali. Isso. Falando agora de outras características do trabalho da Codevasf, como eu já disse, nós somos regidos pela consolidação das leis trabalhistas, né, CLT, nós somos estatutários, porque trata-se de uma empresa pública. A nossa carga horária, por enquanto, é de 40 horas semanais, estamos lutando para essa redução e a gente ainda não tem trabalho remoto, por enquanto está 100% presencial, mas existe um estudo, um teste sendo feito, inclusive com o pessoal do TI. Eu vou falar agora um pouco da diferença do trabalho da sede e das superintendências. Eu, particularmente, entrei na Codevasf na sede em Brasília e fiquei lá por 1 ano. Agora eu acabei de ser transferida para a superintendência de Goiás, que é a 9ª superintendência. Na sede, no geral, a gente tem um trabalho mais de gestão, de estudos, elaboração de projetos, de termos de referências, pelo menos assim, falando da nossa área, que é a área de desenvolvimento, né? Eu trabalhei na gerência de implantação de obras e lá eu era gestora de alguns contratos de outras superintendências. Então eu fazia ali um pouco da parte burocrática, de aditivo de contrato, mais relacionada a contrato mesmo. Mas também estava fiscal de algumas obras que estavam acontecendo no DF. Porém, isso é um trabalho assim, um pouco mais atípico. Tem menos fiscalização de obra mesmo ali no DF, porque fica restrita às obras do DF.
E na superintendência já é mais um trabalho de ponta. Você vai trabalhar com fiscalização, diretamente lidando com contratada. Você vai acompanhar as execuções mesmo, você vai ser o fiscal da obra de fato, então provavelmente vai viajar mais para o interior, para onde está tendo as obras. Então, um trabalho mais operacional. É importante falar das viagens, porque a gente tem uma ajuda, né, de diárias. A gente recebe um valor para poder fazer essas viagens. E como as superintendências são um pouco menos estruturadas que na sede, acaba que quem trabalha lá tem mais atribuições. Por exemplo, um fiscal, uma pessoa que atua como fiscal pode atuar tanto com fiscalização de projeto quanto de obra mesmo. E na sede acaba que isso é mais bem separado. Tem, por exemplo, uma gerência de estudos e projetos, que é a gerência que o Jean está atualmente, e tem a de implantação de obras, que é bem específica, que é a gerência que eu estava, inclusive. É, quando a gente fala que não tem estrutura, é em termos físicos mesmo de pessoal. Então, muitos superintendentes estão iniciando, é tudo muito recente, como a gente falou, a Codevasf ela cresceu bastante. Então, tem superintendências que ainda tem uma demanda muito grande de infraestrutura e de pessoal. Então, acaba que o pessoal acaba fazendo de tudo um pouco. Isso. Então o trabalho nas superintendências é um trabalho, assim, mais finalístico mesmo. Tem muita visita de campo, você vai estar ali na obra. Então quem gosta disso, de ver a execução, o dia a dia da obra, de acompanhar a obra, vai ter uma oportunidade incrível, tanto para aprender o trabalho ali. Obras de pavimentação, obras de pontes, de cercamentos, de nascentes, tem muitas obras, todas as obras assim que foram executadas pela Codevasf, né? Assim, quem está na superintendência, eu acho que se você tem um perfil que é mais operacional, que gosta mesmo de estar vendo a engenharia lá acontecendo, quem não gosta muito de rotina, quer cada dia ter uma atividade diferente, eu acho que a superintendência te dá essa experiência e uma bagagem muito grande. Agora, quem gosta mais de trabalhar em escritório, ter aquele trabalho um pouco mais burocrático, mais administrativo, as fiscalizações que tem é mais na parte de gestão ou fiscalização de estudos e projetos que dá para você fazer à distância, não precisa ficar indo para campo sempre. Aí é o trabalho da sede, predomina esse tipo de trabalho. Outro tema um pouco polêmico a respeito da Codevasf, que é importante a gente abordar aqui, até para vocês que talvez não conhecem, estão conhecendo a Codevasf e talvez interessado também em trabalhar aqui com a gente, é sobre o que ficou muito famoso nesses últimos anos. A Codevasf saiu em noticiários, muito se falou do tal do orçamento secreto e sempre se vinculou a Codevasf de maneira negativa. Nunca se viu a parte tão importante que a empresa faz, que é a função social e todo o desenvolvimento econômico social que a gente implanta, que a gente já explicou aqui no canal, no vídeo, e sempre se falou do orçamento secreto, que a Codevasf é onde os parlamentares colocam dinheiro para desviar. Então eu vou tentar explicar um pouco como que é tudo isso, só para a gente entender que também não é dessa forma que é tão vendido. O que acontece? A Codevasf, ela historicamente, ela teve um orçamento ligado à lei orçamentária. Para quem já está estudando e para quem vai estudar ainda esse tema de direito financeiro, o ente, um ministério ou uma empresa, ela tem um orçamento que já é dela, que vem anualmente, que ela já tem um direito, através de uma lei, de gastar um dinheiro com ela, que é a lei orçamentária. Além disso, existem as emendas parlamentares, que também é um valor constitucional, onde foi aprovado através da Constituição, que os parlamentares que são representantes do povo e das suas regiões têm o direito a ter uma parcela financeira para executar o que eles querem trazer para a sua população e para os seus estados. Já que eles são representantes do povo, eles têm ali a liberdade, exatamente, a liberdade de investir onde eles entendem que é interesse público. A Codevasf, ela então é uma das empresas que o Estado tem, onde os parlamentares colocam esse dinheiro também para investir, para levar infraestrutura e desenvolvimento para as regiões deles. Acontece que a tendência da administração hoje do Estado foi aumentar essas emendas
tudo isso de maneira legal, dentro da Constituição ou dentro de legislação, aumentar a parcela que os parlamentares têm para poder investir. E como aumentou essa possibilidade dos parlamentares ter essa parcela, a Codevasf também começou a ter uma parte muito significativa de emenda parlamentar e não só mais a lei orçamentária. O que acontece? Na lei orçamentária, a instituição ela tem um poder maior de gastar aquilo com que é estruturante e com um plano, uma meta e um plano. Já a parte de emenda parlamentar depende muito do que o parlamentar ele quer gastar aquele ano, onde ele quer empenhar aquele valor. Então a gente fica meio, a empresa fica dependendo do interesse popular, vamos dizer assim, que deveria ser, que é o interesse que o parlamentar está representando ali. Agora, depois de toda a explicação, agora eu falo um pouco do que é o orçamento secreto. Em 2020 foi criado, foi autorizado através da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano, da LDO do ano, a possibilidade de ter um outro tipo de emenda parlamentar, que é o RP9, que é a emenda de relator. E essa emenda ficou meio complexa, porque ela não dá tanta transparência da onde o dinheiro, quem que está fazendo, para onde esse recurso vai. Ele não fica já vinculado a uma ação orçamentária do governo. Mas, de novo, tudo isso foi feito de maneira legal, foi aprovado através de uma lei. E aí que começou a surgir todo mundo falando do orçamento secreto. E a Codevasf, como é uma empresa que recebe muita emenda parlamentar em geral, também recebeu muita emenda de relator, que é o famoso orçamento secreto. Isso se vigorou até 2022, que foi quando o STF determinou que é inconstitucional o RP9 ou a emenda de relator. Desde então não se executou mais esse tipo de emendas. As demais emendas acontecem e a emenda de relator não acontece mais. Mas para concluir então, a Codevasf ela tem fontes orçamentárias que vêm tanto da lei orçamentária e, como eu disse, através de emendas parlamentares que veio crescendo nos últimos anos. No entanto, a finalidade da empresa não mudou, ela continua sendo uma empresa de desenvolvimento regional. Bom, então nós tentamos trazer aqui para vocês várias informações sobre a empresa, sobre o ambiente de trabalho, a diferença do trabalho na sede, nas superintendências, também um pouco sobre o edital do concurso, as expectativas, né, de convocações. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder por aqui mesmo, ou então lá pelo meu Instagram, que é o ba.engenheiraconcurseira, que eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, e juntamente com outros links que a gente citou aqui no vídeo, como por exemplo o ACT, o plano de carreira, né, da Codevasf. Vamos colocando aqui alguns links para vocês. Então, agora, por favor, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, envie para os amigos, colegas de vocês que vocês sabem que estão interessados nesse concurso. E é isso, né? Acho que é isso. Então tá bom. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.